Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV RH. Meu nome é Fernando Medina e hoje eu tenho aqui a honra de receber a Marisa Fernandes, que é diretora executiva de RH do Grupo Dia. Marisa, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Marisa, vamos começar aqui nosso bate-papo. Vamos lá. Fiquei sabendo uma notícia muito legal de última hora, que você foi eleita uma das 25 profissionais mais admiradas de RH do país, é isso mesmo? É isso. Para mim foi uma grata surpresa. Eu fiquei bastante emocionada, não esperava por isso. Eu estava participando também, não fui comunicada, foi assim meio de sopetão. E eu fui no evento e de repente eu fui reconhecida como uma 25 profissionais mais admirados de RH. Ah, que legal. Primeiro já estava entre as 100? Estava entre as 100 e depois fui selecionada entre as 25. Olha que legal. Acho que é o reconhecimento, né? Quanto tempo você já tem de carreira? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu estou na área já há uns 24, 25 anos. Sou professora de português e inglês. Não sou psicóloga, como muita gente imagina. Tenho pós-graduação em RH e tenho um MBA executivo. Então, estou há 24 anos nessa luta. Amo o que eu faço. Já trabalhei em grandes players de logística. Trabalhei na Seva, DHL, GW, Schenker. E trabalhei na AOC também, mas sempre focada em RH e como generalista. Eu nunca fui especialista de algum subprocesso de RH. Sim. E, bom, o Dia, falando um pouquinho já sobre o Dia para mim foi uma grata surpresa, uma empresa, assim, muito boa, ela deixa você trabalhar, deixa você desenvolver os seus processos. Há quanto tempo você está lá? Eu estou lá há 4 anos. 4 anos. Sim. O Dia, acho que é legal falar um pouquinho para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas Talvez, saber um pouquinho da dimensão do Dia, né? Que eu fiquei sabendo que é a empresa de varejo com maior unidades, né? No Brasil, é isso mesmo? Hoje o Dia tem aproximadamente 1.100 lojas. Nossa. Das quais 50% são franquias e 50% são próprias. É a única rede de varejo que tem franquias. Então é um modelo novo, a rede alimentícia, né? Para mim foi uma grata surpresa de novo, porque assim o Dia é uma empresa bastante sólida, é uma empresa de capital aberto, está presente em vários países, a matriz é na Espanha, então é uma empresa assim que te oferece uma gama de oportunidades e você pode trabalhar e desenvolver, enfim, você consegue crescer. E lá são quantos funcionários no Dia hoje? Mais ou menos 9.000 funcionários. Nossa. É um baita desafio. E o RH tem quantas pessoas? No RH total, 180 pessoas. E como é que é você cuidar primeiro de uma área tão grande, né? Porque quando a gente fala de estratégia de RH, acho que quando você fala de uma empresa com 9.000 funcionários, é tudo macro, né? Então, sim, tudo é o grande. turnover é gigantesco, as contratações são gigantescas, a pesquisa de clima, tudo... Tudo é grande. Né? Tudo é grande. Então, é importante destacar, dessas 180 pessoas, elas não estão todas ali, fisicamente comigo, porque nós estamos presentes em alguns estados do Brasil, então elas ficam distribuídas entre esses estados. E alguns têm uma ponta também, se reportam para a operação, diretamente para a operação. Então, falando de contratação e treinamento dos operadores de caixa, isso está diretamente na operação. Mas no total são 180 pessoas na RH. E quais são os principais desafios, assim? Porque eu imagino que, de repente, você resolva implementar um treinamento, né? Aí você tem que fazer isso... Grande, um treinamento, né? tudo é grande. Exatamente. Quais são os desafios? Como é que é o seu dia a dia, assim? O meu dia a dia é bastante diferente, muito agitado. E o meu grande... Bom, falando da minha contratação, eu fui contratada porque as pessoas têm orgulho de trabalhar no Dia. Então, por trás disso tem muitas coisas. E é o que eu estou fazendo até agora. Então, houveram muitas mudanças. E no final da história, o foco é que as pessoas tenham orgulho de trabalhar no Dia. E para isso, as pessoas têm que conhecer. Sim, sim. Quão bom é trabalhar nessa empresa. E deve ser uma dificuldade, por exemplo, a pessoa chegar num dia, numa loja do Dia num bairro, depois em outra, ter o mesmo atendimento, ser a mesma empresa, né? Exatamente, é isso que nós tentamos muito. Então, o treinamento é um foco importante, né? E é um standard, então é meio que é um padrão, na verdade, e
E a gente tenta fazer com que todas as lojas tenham o mesmo atendimento. É claro que temos problemas, né? Nem tudo são flores, Fernando. Imagina 9.000 pessoas. Contratação também é um baita desafio. Tem bastante gente buscando emprego, só que aí você tem que conectar com o perfil com o que a gente espera. E a nossa cultura é bastante diferente. Sim. Falando de varejo, o varejo é bastante agitado e a cultura do dia é muito mais. Então, a gente tem que realmente procurar pessoas que tenham 70% do comportamental interessante para nós e 30% do conhecimento. Isso para nós é muito mais importante. Isso é interessante saber. Eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas de varejo e eles falam dessa loucura que é o dia a dia. Sim. Né? E a gente atende o dia, a gente sabe como é que é um pouco, né? Ali na ponta, a realidade de vocês. Como que é trabalhar no RH com essa loucura? Assim? Porque eu imagino que vocês têm que também entrar no ritmo e devem ser cobradas e têm que gerenciar isso. Como que é o RH de uma empresa tão grande de varejo? Como que é isso? Então, falando do RH e já linkando também com a outra pergunta sua, como é que é o meu dia a dia, eu acho que uma vez que você tenha tudo muito bem definido, você não se perde. Porque é muito fácil de você se perder num ambiente desse. Então, uma vez que você tenha uma equipe bem direcionada e o seu dia a dia esteja bem definido, eu acho que isso ajuda bastante. Legal. E é claro que caem paraquedas de coisas todos os dias, Sim. mas você tem que voltar para o foco. Eu acho que foco é importante para você trabalhar numa empresa como o Dia. Eu imagino que do seu dia a dia, quando você entrou, já faz mais ou menos 4 anos, você deve ter analisado primeiro os processos, as pessoas, e você deve ter, fazendo esse trabalho aí, essa luta diária. Como que você falou bastante em foco, como que você tenta não ficar, entre aspas, perdido um pouco com os processos do dia a dia e não perder um pouco de vista a estratégia, o foco da empresa? Como que você consegue lidar? Porque eu imagino que deve ter toda hora falando, vamos fazer uma melhoria aqui, um processo ali, mas ao mesmo tempo você tem que pensar no macro para onde a empresa quer chegar, né? Eu estou muito focada na estratégia, né? Faço parte do Comex, nós somos em 6 pessoas que tocamos a empresa aí no Brasil. Então, assim, é importante você ter o foco, porém também você tem que abrir mão em alguns momentos e olhar qual é a prioridade daquele momento. Então, foco com prioridade eu acho que acontece. Melhora, Fernando, de novo, não são flores somente, né? Temos muitos problemas e tal, mas você sendo aberto para mudar o teu foco naquele momento, porque houve uma demanda diferente e tal, eu acho que é bastante importante. E isso acontece praticamente todas as semanas. Imagino. E você percebe, assim, a gente fala muito do RH estratégico, né? E você falou que você faz parte de um grupo ali de 6 pessoas que tomam as decisões mais importantes da empresa. Eu não sei se antigamente o RH era visto com essa importância, né? Você sente isso hoje? Você sente o RH tendo um papel muito mais firme, muito mais relevante dentro da empresa? Eu sinto, sim, e espero que todos sintam também no dia. Para mim é muito mais importante o que os outros sentem, mas eu acho que houve uma mudança. Primeiro comentar com você que eu acho que é importante também, eu fui a primeira mulher no mundo todo do dia a sentar no Comex. Olha que legal! Também é um super desafio e eu fico muito feliz por isso, porque foi uma abertura de portas, foi um marco para mim e para a empresa também. Eles apostaram e acreditaram, apesar de que eu acho que existem diferenças entre homem e mulher, mas ao mesmo tempo, se o cérebro funciona, se você é uma pessoa capaz, eu acho que... Não faz sentido só ter homem na... Exatamente. Então, isso também já foi uma quebra de paradigma e eu, quando cheguei, sim, eu analisei processos e pessoas, fiz algumas mudanças no organograma, acabei assumindo outras áreas. Hoje, uma parte da seleção de franqueados, eu assumi uma parte nova no RH, né? Ela já existia em outra diretoria. Então, assim, hoje eu estou na linha de frente, eu me vejo na linha de frente, participo de decisão de abertura de loja, participo de decisões financeiras, enfim, a parte operacional. Então, hoje eu participo de vários comitês dentro da empresa. Comitê de franquia, comitê de algum problema que o franqueado tenha, comitês de vendas, projetos que a Espanha toca e alguns deles eu sou a responsável no país. Então, assim, isso respondendo a tua pergunta, eu sinto que sim, que eu faço parte do processo. Eu imagino que assim, a realidade que vocês têm aqui deve ser muito distinta da realidade que eles têm na Espanha e em outros países, né? Como é que é para explicar? Porque eu tenho contato com pessoas que trabalham em empresas multinacionais também e nem sempre é fácil para as pessoas de fora entenderem a legislação, o nosso dia a dia. Isso foi um desafio para você? Hoje ainda é um desafio? Como que é?
Foi um desafio, mas vou dizer para você que não tão pesado quanto numa empresa americana. Eu já trabalhei em empresas americanas, para você provar e evidenciar para eles e para eles acreditarem é muito mais difícil. O europeu, ele é um pouco mais assim, ele aceita muito melhor, pelo menos no dia, falando do dia. Então, assim, você mostra como é que é a lei, a questão de dissídio, a inflação e tudo mais, eles aceitam e respeitam. Então, isso para mim é importante também. Eu tenho uma amiga que trabalha no RH de uma empresa americana que ela estava contando que tentou explicar o dissídio, né? E a pessoa lá fora falava, não, vocês não vão fazer um aumento salarial para todo mundo. Ela falou, não, mas é lei. Falou assim, não, mas no sistema nem cabe fazer isso aqui. A pessoa não, ficou eles naquela... não entendem. Eu entendo eles, porque não existe isso lá. Sim. Não existe carteira de trabalho, enfim, não existe um monte de coisa. Então, é difícil, mas eles têm que acreditar e respeitar, porque eles não estão nos Estados Unidos e sim nos outros países. A gente tem que tropicalizar a situação da empresa, apesar de ser uma empresa multinacional. Marisa, para finalizar, muita gente pergunta, pede dicas, principalmente quem está começando a carreira, quem está entrando no mercado de trabalho. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão começando a carreira, o que você falaria? Eu tenho, sim, tenho algumas dicas, mas assim, na verdade vou falar da minha experiência. Várias pessoas me fazem essa pergunta e eu acho bastante interessante. Eu acho que o importante, Fernando, é você fazer o simples, porque através do simples você consegue o final da história. E também, se você tem dúvida, não ter vergonha de perguntar. Eu sou uma pessoa bastante perguntadeira e não me convenço fácil, assim, se eu continuo em dúvida, eu pergunto de novo. E eu acho que isso abriu muitas portas para mim. E o interesse, você também não pode esperar só que a empresa invista em você. Você tem que fazer a sua parte. Legal. Eu acho que isso é importante. Isso eu percebo, até complementando, eu percebo também na empresa que as pessoas que fazem diferença são muitas daquelas que começam a analisar o processo, o status quo e falar, mas por quê, né? Exato. Que é mais ou menos isso que você falou. Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Por que a gente está fazendo isso? Às vezes as pessoas vão fazendo no automático e não sei, ainda mais numa empresa, ainda mais empresas tão grandes, quando você vai ver já está fazendo e, nossa, mas por que a gente está fazendo isso? Não sei. É ordem de alguém, né? Entra naquilo, né? E aí vem as duas frases que quem é da minha equipe sabe que eu odeio, que é isso não tem nada a ver comigo e eu já fiz a minha parte. Eu já mandei um e-mail e pronto. Então, assim, se você aceita essa situação, você não vai crescer. Sim, ou você vai ter um pouco mais de dificuldade. É verdade. Não aceite isso. Eu já fiz a minha parte, muitas vezes não é suficiente. Sim, entendeu? verdade. Então, eu acho que isso também te ajuda bastante. Legal. Marisa, obrigado pelo seu tempo Obrigada aqui. a você pelo convite. Obrigado para quem assistiu e até a próxima. Obrigada.